Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Vocês que nos acompanham de segunda a sexta-feira aqui pela sua TV União e também pelo portal www.potiguarnoticias.com.br, o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje nós temos duas figuras ilustres aqui para termos uma conversa, para termos um bate-papo. No segundo bloco vamos conversar com o deputado estadual Antônio Jacome, que é do PMN, do deputado Robson Faria. No primeiro bloco vamos conversar sobre essa questão do municipalismo com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito de Lages, Benes Leocádio, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Benes? Boa tarde, telespectadores do Conexão Potiguar. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar conosco aqui para conversar sobre essa questão dos municípios. Benes, semana passada as prefeituras, 46 prefeituras do Rio Grande do Norte, notadamente da região agreste, fecharam as portas durante 2 dias em protesto contra a queda do fundo de participação dos municípios. E houve quem contestasse isso. Há razão de ser das prefeituras fazerem esse processo, na verdade não é um processo, esse protesto? Na verdade, os municípios já não têm mais o que apelar. Eu acho que tem muitos dos colegas prefeitos e prefeitas do nosso estado que não gostariam de estar passando por essa situação, de chegar a uma medida extrema, digamos assim, de cerrar a porta das suas prefeituras para tentar sensibilizar, primeiro, as suas comunidades, né? A opinião pública da realidade crítica que as prefeituras estão passando. Depois a classe política, né? Desde a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, o Governo Federal, de que nós estamos num processo que, se não ocorrer alguma mudança, alguma providência, algum socorro, digamos, às administrações municipais, na verdade, quem sairá no prejuízo são as populações, pois os serviços deixam de ser realizados, o desemprego campeando aí nas nossas postas, né? E as obrigações, principalmente os serviços básicos, saúde, educação, assistência social, a contrapartida dos convênios, ficam prejudicadas. Então, lamentavelmente, foi uma medida extrema em que tomou, principalmente a Associação do Litoral Agreste Potiguar, ANLAP, que tem na presidência o nosso colega Joãozinho Gomes, prefeito de Brejinho, e que me consultaram sobre isso. Eu preferi aguardar, porque nesta semana nós estamos participando em Brasília de uma convocação da Confederação Nacional, na pessoa do nosso presidente Paulo, de quem sou seu vice-presidente a nível nacional, e deveremos tirar uma pauta, quarta-feira, próximo dia 23, sobre o que o movimento municipalista brasileiro precisa fazer. Não dá, topou, e acho que alguma coisa precisa ser feita sob pena de prejuízo aumentar. O senhor acha que dentro dessa pauta, o senhor que participa desse movimento a nível nacional, há condição de tirar algo que resolva o problema dos municípios pequenos, sobretudo, de forma definitiva, como uma repactuação dos recursos do Pacto Federativo, no sentido de distribuir melhor os recursos, visto que hoje o governo federal fica com aproximadamente 65% do bolo arrecadado, das riquezas arrecadadas no país, né? E os municípios ficam com cerca de 15%, os estados cerca de 20%. O senhor acha que tem como mexer nisso aí? Porque, na verdade, mexer nisso aí é onde está a chave para resolver de forma definitiva. Veja bem, a solução seria isso aí, como você está falando, a votação da reforma tributária. Hoje tramita do Congresso Nacional, tem como relator o deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás, esteve aqui no Rio Grande do Norte, a convite da Federação das Indústrias, agora no mês de agosto, e explanou para a gente o interesse que todos têm de se tentar resolver uma solução, mas não é fácil, como você disse, é como um lençol pequeno. Se puxa para cobrir os pés, descobre a cabeça. Se cobre a cabeça, descobre os pés. Então é preocupante, mas na verdade só teremos uma solução quando houver essa consciência de que o cidadão mora nos municípios. Todos os programas do governo federal são bons programas, digamos assim, o Programa Saúde da Família, o Programa Bolsa Família, o PET, mas quem é que executa esses programas? Os municípios, com a contrapartida, com estrutura, com complementação alimentar, com pessoal, com estrutura, com manutenção. Então, se nós não tivermos um apoio maior com relação à cobertura dessas despesas, não adianta, porque os municípios têm a maior vontade, têm o interesse e melhor conhecem a realidade de cada cidadão que mora nos seus municípios. Mas se não tivermos essa contrapartida e a consciência do governo de que é preciso lançar os programas, é preciso incentivar esses funcionamentos, mas é preciso também dar condições para que os municípios possam tocar
dignamente e cumprindo com o seu dever de melhor administrar as suas comunidades. Mas qual a pauta desse encontro em Brasília que a federação terá com a confederação? Veja bem, já temos como pauta definida a tentativa de acelerarmos no Congresso a votação da PEC 351, que é a PEC que limita o pagamento de precatórios, a compensação das contas da Previdência Social, que a lei recentemente aprovada através da MP 457, que reparcelou os débitos com a Previdência, o governo vetou alguns artigos, um da compensação e a outra da cobrança dos juros, que está pela taxa Selic, e a gente defende a TJLP. Além disso, iríamos tentar, e vamos tentar, se Deus quiser, a votação do projeto de lei de crédito suplementar, que autoriza o pagamento da compensação do FPM das quedas de julho e agosto. O presidente encaminhou agora na última quinta-feira o projeto de lei ao Congresso Nacional, mas é preciso que os líderes e que os presidentes das casas, tanto do Senado, o presidente Zé Sarney, como o presidente Temer na Câmara, possam dispensar esses trâmites legais para que se vote o mais rápido possível e os municípios possam receber ainda agora nesse mês de setembro essa compensação. Porque para um município 06, você tem ideia, que é o que menor recebe o FPM no nosso estado, são 105 municípios, essa compensação dos 2 meses gira em torno de R$ 87 mil. Já é uma parcela razoável que com certeza garante pelo menos a complementação do pagamento das folhas de pessoal. Tem município aqui no estado que agora em agosto não pôde pagar os seus servidores. Então isso é preocupante. É preciso que vejamos de que os municípios são grandes consumidores também, digamos, de aquisição de gêneros, de material, de equipamentos, de veículos, de autopeças, nos grandes centros, mas a arrecadação dos pequenos municípios não condiz com a realidade das suas obrigações. Então essa é a nossa pauta. O senhor chama a atenção de uma questão que inclusive vai envolver a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que é repactuar essa questão da distribuição do ICMS, da parte que cabe aos municípios. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é exatamente essa proposta da Federação dos Municípios, porque já tem municípios chiando, como Natal, Parnamirim, Mossoró, que vão perder. O que eles vão perder e o que os municípios pequenos e quantos municípios pequenos vão ganhar? Veja bem, isso é um assunto importante e que eu vejo enquanto representante da Federação dos Municípios e na obrigação de procurar alternativas para os pequenos municípios do nosso estado. Os municípios de Natal e outros 17 municípios que contribuirão com a pequena parcela de ICMS, que não é só desses municípios, o ICMS é de todos os municípios do estado, ou seja, os 25% pertencentes aos municípios, conforme a lei 7.105/97, que diz de que forma deve ser distribuído todo o bolo arrecadado, nós estamos pedindo que 5% apenas sejam redistribuídos de melhor forma, levando-se em conta também um critério de territorialidade de cada município, definido pelo IBGE. Ou seja, nós temos um município do nosso estado que tem 1.500 quilômetros de área quadrada. Ou seja, quantas estradas não precisam ser recuperadas nesses municípios? E a despesa de transporte escolar, despesas com manutenção dos programas de saúde da família, levando o médico até as comunidades rurais, a despesa da assistência ao homem do campo nessas comunidades. E aí vamos analisar de outra forma, vamos ver qual a estrutura que Natal precisa ter a nível de zona rural. Não existe. Parnamirim, São Gonçalo, são muito menores e nós não queremos com isso tirar dinheiro desses municípios. Não, nós estamos também ao mesmo tempo oferecendo uma ferramenta, outros meios que esses municípios poderão compensar essas perdas. O senhor pode citar um meio? A arrecadação de ISS. Olhemos todo o comportamento da Receita nos últimos 3, 4 anos que só fizeram crescer. Natal mesmo, agora em 2009, já arrecadou mais ISS média do que 2008. Então não justifica dizer que vai perder recurso ou vai complicar a vida administrativa e financeira desse município. É verdade que nós estamos num momento que ninguém quer perder, nem pode perder um centavo. Mas pior são os pequenos que não têm onde buscar. Pequeno município não tem IPTU, não é porque não se cobra não, cobra-se. Eu dou um exemplo do meu pequeno município de Lages, todos os telespectadores da minha cidade que nos escuta agora, nós sempre orientamos, incentivamos o pagamento de IPTU, mas é muito pequeno, R$20, R$30 por contribuinte. Vai ver em Natal que em média você tem contribuinte R$500, R$600, R$1.000 por um imóvel que tenha na capital e que na hora em que pagam, ajuda com que o município do Natal mantenha a sua administração financeira funcionando bem. Nós parabenizamos até a equipe econômica do governo Micarla de Souza, que em 2009 conseguiram manter quase que a mesma arrecadação de 2008. Então isso é uma prova de que se fizer um bom trabalho, tem como compensar essas perdas, não tem aos pequenos municípios. Prefeito Benes Leocádio, da cidade de Lages, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, queria agradecer
a sua entrevista esclarecedora aqui no nosso programa Conexão Potiguar. Aproveitar para lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e desejar boa sorte nessa luta do municipalismo norte-rio-grandense que o senhor representa.